Vamos começar então aqui a entender a ideia de limite, né? Sobretudo para aqueles alunos que perderam as primeiras aulas. Então eu coloquei aqui a expressão, né? O limite da função, que é a função x mais 2, quando x tende a 2. Então o que é o limite? O limite ele é uma operação que a gente vai procurar entender o que acontece com essa função, lembrando que a nossa função é o x mais 2, ou seja, y é igual a x mais 2. Então, é entender o que acontece com o y, que é esse x mais 2, a partir do momento que o x se aproxima do 2. Isso que é o limite. Então, o limite ele é uma operação que ela busca entender o que acontece com o valor do y, ou seja, da função, o que acontece com essa função à medida que o x se aproxima do 2. Aqui embaixo a gente diz o seguinte, ó, que x tende a 2. O x tender a 2 é dizer que o x se aproxima do 2, mas ele não é igual ao 2. Ele se aproxima do 2, mas ele não é igual a 2. Certo? Se o x se aproxima de 2, eu coloquei uma reta aqui, né, reta dos números reais. O x se aproximar do 2, existem duas situações. Os valores de x podem vir aumentando até chegar no 2, ou seja, menos 1, 0, 1, 1,5, 1,9. Então, você tem uma aproximação por valores menores do que 2, que a gente usa um símbolo de menos para indicar que é esquerda. Então, não é que é negativo, é só para indicar que é esquerda, ou seja, menor do que o 2. E a gente pode se aproximar do 2 também vindo por valores maiores. 5, 4, 3, 2,5, 2,1. E aí, se aproximando cada vez mais do ponto 2, por valores maiores, a gente vai usar o mais. Então, eu vou explicar nesse exemplo mais ou menos como que funciona, né, o entendimento desse limite, ou seja, a análise dessa função a partir da variação do x. Primeiro, eu estou analisando os valores de x aumentando e chegando cada vez mais perto de 2. Aí a gente escreve o limite assim, ó. A gente coloca um sinal de menos aqui, ó, em cima do 2, ó. Então, esse menos aqui indica que o x está se aproximando de 2 por valores menores do que 2. Ó, 1, 1,5, 1,9, 1,99, 1,999, por aí vai. O x vai ficando cada vez mais próximo do 2, porém os valores são menores do que 2. E aí o que acontece? Então, olha só, se o x vale 1 e eu jogar 1 lá na minha função, 1 mais 2 é 3. Se eu jogar 1 aqui no lugar do x. Se eu jogar 1,5 aqui no lugar do x, 1,5 mais 2 é 3,5. Se eu jogar 1,9 aqui no lugar do x mais 2, 3,9. 1,99 no lugar do x aqui, ó, vai ficar 1,99 mais 2, vai ficar 3,99. Então, à medida que eu vou jogando esses valores de x aqui no lugar do x e somando com 2, eu percebo o seguinte, que à medida que os meus valores de x vão se aproximando do 2, o valor da minha função vai se aproximando do 3,5, 3,9, 3,99, 3,999, vai se aproximando do 4. Então, eu digo que o limite da minha função quando x tende a 2 pela esquerda é 4. Ou seja, quanto mais próximos os meus valores estão de 2, né, porém menores do que 2, quanto mais próximos meus valores estão chegando em relação a 2, a minha função vai ficando cada vez mais próximo do 4. Então, esse é o limite à esquerda. Olha o gráfico da função. O gráfico dessa função é reta. Se eu pegar um valor de x aqui, a imagem dele vai estar aqui. Se eu pegar um ponto mais próximo do 2, ó, a imagem dele já vai estar mais próxima do 4. Se eu pegar um ponto ainda mais próximo do que o do 2, então quanto mais próximo meus valores vão chegando do 2, mais próximo a minha função vai chegando do 4. Isso é o limite à esquerda, que é essa aproximação que acontece aqui. Agora vamos ver o que acontece aqui, ó. Agora vamos analisar então, gente, o que acontece com a nossa função à medida que os valores de x vão diminuindo, diminuindo, diminuindo e aproximando-se de 2. Aí a gente vai usar esse mais. Esse mais que aparece aqui indica que o meu valor de x está ficando cada vez mais próximo do 2, porém ele é formado por valores maiores do que 2.
Então eu peguei exemplo, ó, o x diminuindo, ó, 3, 2,5, 2,1, 2,0001 e por aí vai. Então o valor de x vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar bem próximo do 2. E cada vez mais próximo, cada vez mais próximo, cada vez mais próximo. O que acontece com a função? O que acontece com o valor de y? Então vamos observar, se o x for 3, 3 mais 2 é 5. Se o x for 2,5, 2,5 mais 2 é 4,5. Se o x for 2,1 no lugar do x, ó, 2,1 mais 2, 4,1. Se o x for 2,001, se eu colocar no lugar do x, mais 2, 4,001. Então a gente observa que à medida que o nosso valor de x vai se aproximando do 2, o valor do y vai ficando cada vez mais próximo de 4. Então o limite da função quando o x se aproxima de 2 é esse. Quer dizer, o x se aproxima de 2, a minha função está se aproximando do valor 4. Olha graficamente o que acontece. Ó. Se eu pegar aqui, ó, esse ponto para x, a imagem dele vai estar lá em cima. Se eu pegar um ponto mais próximo do 2, a imagem dele já vai estar mais próxima do 4. Se eu pegar um ponto ainda mais próximo do 2, a imagem dele ainda mais próxima do 4. À medida que o x vai se aproximando do 2, o valor de y vai se aproximando do 4. Então a gente tem essa aproximação que acontece. O x se aproximou do 2 pelos dois lados, à direita e também pela esquerda. Vou colocar aqui aquela outra informação. X se aproximando de 2 pela esquerda também deu 4. Então o x se aproximou de 2, a função se aproximou do 4. Como na esquerda deu 4 e na direita deu 4, como os limites laterais são iguais a 4, eu posso voltar aqui no início e falar que o limite da minha função quando x tende a 2 é igual a 4. Ou seja, quando aqui não tem sinal nenhum, não tem nenhum sinal aqui no número, fica subentendido esquerda e direita ao mesmo tempo. Então, a ausência de sinal aqui representa tanto menos quanto mais. Tanto a aproximação de x acontecendo por valores menores quanto valores maiores do que 2. Quando esses dois resultados são iguais, eu coloco o mesmo resultado aqui. Quando esses resultados são diferentes, eu falo que esse limite aqui não existe.